Juízes capítulo 16, no versículo 19, a Bíblia diz assim: Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo dele. Desse modo começou a enfraquecê-lo e suas forças o deixaram. Então ela gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Ao acordar, ele pensou: farei como das outras vezes e me livrarei deles. Não sabia, porém, que o Senhor o havia deixado. Agora vamos pular lá para o versículo de número 28, que diz assim: Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me só esta vez. Agora só esta vez, ó Deus. Vou ler na NVT com você. Então Sansão orou ao Senhor: Soberano Senhor, lembra-te de mim novamente. Por favor, ó Deus, fortalece-me só mais esta vez. Permite-me que com um só golpe eu me vingue dos filisteus pela perda de meus 2 olhos. Apenas esses textos, amém? Pai querido, fale conosco nesta noite por meio da Tua palavra, da Escritura, que é inspirada por Deus. Capacita-me como pregador e que esta semente a ser lançada agora possa cair em terra boa, gerando vida, saúde, força, restauração, milagres para a glória do Teu nome, Jesus. Amém. Graças a Deus. Hoje é a 7ª quinta-feira da campanha Ceia do Fortalecimento. Nós falamos na primeira semana sobre troque forças, na segunda sobre a força do toque, na terceira nós falamos sobre levante e coma, na quarta nós falamos sobre desabafo, na quinta semana nós falamos da semente em solo bom, na semana passada nós falamos sobre 3 conselhos para vencer a depressão, e hoje eu vou falar: quando estou fraco, o que fazer? Meus amados, a história de Sansão é uma história conhecida em todo o mundo. Foi um homem que nasceu forte, um homem poderoso em força física. A Bíblia conta que ele venceu os filisteus, ele venceu os inimigos com uma cabeça de jumento, ele botou fogo na seara dos filisteus certa vez. Ele matou, rasgou um leão no meio, com a força do seu braço, sem nenhuma ferramenta, nenhuma arma na mão. Foi um homem que nasceu, foi separado por Deus para ser um juiz vitorioso no meio do povo de Israel. Mas a Bíblia diz que Sansão pecou, ele fracassou na obediência a Deus, ele desvendou, ele revelou o seu segredo, ele perdeu a sua força. E ele sofreu bastante. Então nós percebemos que Sansão, ele era forte, mas então ficou fraco. Nós percebemos que existe pessoas que já estiveram fortes, firmes, inabaláveis, mas sofreram alguma situação e perderam as suas forças. A nossa vida é uma constante vigilância para não cair em tentação. Jesus falou: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós percebemos que por causa da lei do pecado que está no nosso corpo ainda não redimido, nós temos oscilações de força. Às vezes nós nos sentimos fracos, às vezes nós nos sentimos mais fortes. Quando nós nos convertemos a Deus, a cobrança da nossa vida aumenta. Esses dias eu conversava com o evangelista Antônio, ele estava dizendo que um amigo, que depois que se converteu, parece que as coisas começaram a ficar mais difíceis na vida dele. Então eu expliquei, e nós já sabemos disso, que enquanto a pessoa não tem um encontro com Deus, ela está do outro lado, então não incomoda a força das trevas. Portanto, parece que as coisas fluem e acontecem melhor, em alguns casos, é claro, não é sempre assim. E quando essa pessoa que estava até que indo bem materialmente, por exemplo, se converte, começa uma luta, porque há um estilo de vida diferente, há uma pressão para a gente ter um estilo de vida diferente. Afinal de contas, é fato, nós nascemos de novo, então a nossa vida é diferente, nós somos pressionados
por isso, por essa situação. Nós também entendemos que o velho homem quer voltar, quer ressuscitar, então nós temos que lutar, e às vezes com a luta nós acabamos nos cansando. A verdade é que ninguém se cansa sem lutar, ninguém se cansa sem trabalhar, ninguém se cansa se não se esforçar. Alguém que diz que está cansado depois de uma noite de descanso, tranquila, está deitado na rede, com dinheiro no banco, com um almoço gostoso, essa pessoa dizer que está cansada é pecado até, não é? Porque ela não fez nada, ela não está fazendo nada, não está trabalhando, então ela não está cansada. Mas porque nós cansamos, por quê? Porque também quando nós nos convertemos, existe um zelo pelo ministério, nós temos um zelo pela reputação da nossa igreja, dos nossos irmãos, pelo nome do Senhor Jesus, que deve ser glorificado na terra. Então quando alguém fala alguma coisa, ou blasfema, ou fala mal de Deus, e aquilo nos fere, aquilo nos atinge, e nós ficamos chateados e começamos a lutar, por causa do zelo pelo nome do Senhor, pelo ministério. A nossa vida social deve ser uma vida exemplar, e nós somos pressionados no trabalho, na faculdade, na escola, pelos vizinhos. Então se você ficar doente de Covid, é que você vai ser pressionado. Você não é crente, você é crente e ficou doente, que negócio é esse aí? É porque existe uma batalha entre a carne e o espírito, e por esse nosso trabalho de lutar para vencer com fé em Cristo Jesus, às vezes nós nos cansamos. Não é que nós somos cansados, é que nós estamos cansados. Observe que então, às vezes nós sabemos que existe ainda um alvo, existe ainda uma meta, mas nós não conseguimos cumpri-la, nos sentimos cansados, sem forças para atingir aquele padrão que o Senhor espera, que nós conhecemos na palavra de Deus. Então a Bíblia diz que Sansão, ele estava vivendo num bom padrão, servindo a Deus com fidelidade, nasceu para ser forte e vitorioso, mas ele errou, ele pecou, ele caiu e ele experimentou a fraqueza. Você já experimentou a fraqueza na sua vida? Vamos lá, vamos estudar aqui um pouquinho Juízes, capítulo 16, e aprendemos algumas coisas. Primeiro, a Bíblia diz no verso 19, que depois que ele pecou, a Bíblia diz que a força física se retirou dele. Então, a Bíblia diz assim, então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem, rapou-lhe as 7 tranças do cabelo, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. Então, às vezes nós perdemos a força física, não conseguimos mais jejuar, porque a nossa carne diz assim, você não pode, você está fraco, você não consegue jejuar. Às vezes nós percebemos que nós perdemos alguns reflexos por causa do nosso cansaço físico. O Sansão, ele tinha perdido a sua força física. Sabe, às vezes o problema da nossa fraqueza física nem sempre é a saúde. Às vezes a pessoa tem saúde física, mas se sente cansado, fisicamente falando, se sente oprimido pelas circunstâncias. Algumas doenças nos atingem por causa de problemas, não é, emocionais, mentais, espirituais, são as chamadas doenças psicossomáticas. Então aqui, quando Sansão, ele acordou daquele pesadelo, na verdade ele não sonhou, mas foi um fato, ele acordou achando que estava forte, mas a Bíblia diz que a força física se retirou dele. Sansão estava fraco fisicamente falando. A Bíblia diz também que o Espírito de Deus se retirou dele. No versículo 20, a Bíblia diz assim, não está na sua tela, mas eu vou ler aqui. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do sono e disse, sairei ainda esta vez como dantes e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Ele perdeu a presença do Espírito Santo. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas aqui, além da fraqueza física, houve também uma fraqueza espiritual, porque o homem pode ser um brutamontes, um guarda-roupa, um saradão fisicamente, mas se ele não tem o Espírito de Deus, então ele está fraco espiritualmente. Então
começa a haver uma insensibilidade com relação às coisas de Deus. Deus está falando, Deus está querendo tratar, mas a pessoa não consegue ouvir a Deus, não consegue atender a direção de Deus. Ela perde o seu termômetro espiritual. Ela começa a achar que todo mundo está tão mal e tão frio como ele, como ela, e começa a odiar até mesmo aqueles que se dizem mais fortes espiritualmente, porque se vê fraco espiritualmente. Então, quando tem dificuldade para ler as Escrituras, vai ler a Bíblia, dorme, não é? Quando lê, não consegue entender, não consegue se concentrar, porque espiritualmente falando, o Senhor se retirou dele. Os períodos de oração que antes eram intensos, agora já não existem quase nada. Quando existe, são raros. Quando acontece, são muito curtos e breves. Não consegue desenvolver um método de leitura bíblica, não consegue ter disciplina e determinação na oração. Está frio espiritualmente, perdeu a presença de Deus, está fraco espiritualmente falando. A Bíblia fala também da fraqueza emocional. No versículo de número 21, Sansão, a Bíblia diz que os filisteus pegaram nele, arrancaram-lhe os olhos e fizeram-no descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze e girava ele um moinho no cárcere, e o cabelo da sua cabeça começou a crescer como quando foi rapado. Então você observa aqui que ele estava fraco também emocionalmente. Você sabe que o homem, às vezes, ele está fraco espiritualmente, mas ainda tem alguma força emocional. É interessante isso. Por isso que existem pessoas que não confessam a fé, nenhuma fé, são consideradas e dizem que são ateias ou ateus, não é? E essas pessoas ainda assim conseguem manter o padrão da sua vida. E você fala assim: eu não entendo Deus. É porque alguns têm força emocional. Elas se apoiam na sua beleza, nas suas conquistas durante a vida, elas têm força emocional. Mas quando uma mulher, por exemplo, precisa tirar por causa de uma doença, meu Deus, que Deus nos livre e nos guarde, principalmente as mulheres, precisa tirar um seio, porque houve uma doença, então ela é abalada e fica fraca emocionalmente falando, porque a glória, não é? A alegria, o bem-estar de uma mulher é ter o seu corpo físico íntegro, inteiro. Então quando uma pessoa, por exemplo, a glória de Sansão era o seu cabelo, quando rasparam a sua cabeça, então ele perdeu a sua glória, igual semelhantemente uma mulher que quando está, meu Deus, também com algum câncer, ele tem que fazer um tratamento e perde o cabelo, além do problema da doença física, ela tem uma fraqueza emocional, entre aspas. Graças a Deus que algumas são muito fortes, eu não vou entrar em detalhe aqui, e enfrentam tudo isso e vencem, porque é possível. Mas Sansão aqui, ele tinha tido seus olhos furados, ele tinha perdido seus cabelos que foram cortados, a glória de Sansão se foi, ele foi ferido no seu ego, no seu orgulho, irmãos, ele perdeu a força emocional, que ele nunca tinha perdido antes, ele nunca tinha sido amarrado e aquelas cordas não tinham se rompido, ou seja, sempre que alguém se levantava contra ele, ele vencia, ele arrebentava tudo, ele conquistava todas as coisas, mas agora ele tinha perdido a força física, tinha perdido a força emocional, e tinha agora também perdido a sua força espiritual, ele perdeu a sua liberdade, ele foi levado pelos inimigos. Então é muito importante todos nós que estamos aqui observarmos se nós estamos conectados, Andresa, conectados com o Senhor nosso Deus. É importante nós observarmos se a nossa vida emocional está correta de acordo com a palavra de Deus. Então Sansão aqui foi ferido no seu orgulho, ele nunca tinha perdido, mas agora ele estava no fundo do poço, emocionalmente falando. Eu já encontrei pessoas assim, que fisicamente, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento, igual sepulcro caiado. Você vai no cemitério, você vê aquele túmulo bonito, com ouro, com pedras bonitas, limpo,
por fora está bonito, mas por dentro são apenas restos. Assim também existem pessoas que às vezes sofreram algumas perdas na sua vida, e estas perdas levaram a uma fraqueza emocional. Sansão estava assim. Quando a gente está subindo, é sempre gostoso, é sempre bom. Mas quando a gente sofre uma queda, seja ela material, seja ela física, seja ela espiritual, é muito difícil. Sansão estava baixando, caindo, sofrendo. A Bíblia também fala aqui da fraqueza moral de Sansão, no versículo 25. Você pode ler depois todo o capítulo 16 na sua casa com mais tempo. A Bíblia diz aqui que no verso 23, eu vou ler aqui para nós pegarmos aqui o raciocínio. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao deus Dagom, que era o deus deles, e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus, com letra minúscula, nosso Deus nos entregou nas mãos de Sansão, nosso inimigo. Observe que semelhantemente, diz a Bíblia, vendo o povo louvava ao seu Deus, porque dizia: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e ao que destruía a nossa terra, e ao que multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: chamai a Sansão, para que brinque diante de nós. E chamaram a Sansão do cárcere, que brincava diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Agora vou parar um pouquinho aqui. Havia uma fraqueza moral, porque Sansão era conhecido como um bambambam, e de fato era. Tinha vencido aquele exército inimigo muitas vezes. Eles sofriam nas mãos de Sansão, que era um homem de Deus. Mas agora Sansão perdeu a sua moral, e eles estavam dizendo aqui: nós vencemos, nós acabamos com o inimigo que destruía a nossa terra, que multiplicava os nossos mortos. E eles se alegraram e chamaram ele para ser um palhaço nas mãos deles. A Bíblia diz que Sansão ali brincava diante deles, e fizeram estar em pé entre as colunas. Observe então, meu querido, a humilhação que Sansão estava sofrendo. Além da fraqueza física, espiritual, emocional, havia fraqueza moral. Quando a gente fica fraco moralmente, é difícil, irmão. É difícil. Por exemplo, ele já sabia que ele havia adulterado. Isso tinha se tornado público. Ele já sabia, e todos sabiam, que ele tinha brincado com o pecado. Ele tinha enganado, né? Tentou enganar, criou enigmas, brincou com coisas sérias. Ele agora estava sendo um palhaço, preso pelo inimigo. Nesta noite eu quero aqui orar com você, porque a palavra de Deus diz que Sansão clamou ao Senhor. Agora, nesta noite, se você está passando por alguma situação de fraqueza, o nosso Deus tem poder para tirar você desse fundo emocional, desse poço, desse buraco. O nosso Deus tem poder para restituir a tua força física, a tua força moral, a tua alegria emocional. O nosso Deus é poderoso, diz o apóstolo Paulo, para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera, atua na nossa vida. Então aqui o Sansão, ele usou a força da fé. A Bíblia diz aqui no versículo de número 26, que Sansão, ele disse ao moço que o tinha pela mão, ou seja, era guiado. Sansão passou a ser guiado por um rapaz. Ele falou assim: guia-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste nelas. O Sansão, ele fez leitura daquele ambiente, daquele local. Ele arquitetou com seus ouvidos o barulho do povo e falou assim: me coloca aqui
perto destas colunas, me coloque ali, eu quero apalpar as colunas que sustentam esta casa, me coloque ali, me encoste nelas, eu quero senti-las com as minhas mãos. Ele usou o poder racional, o poder mental. Ele começou a ser fortalecido, a sair daquele buraco. Ele começou da sua fraqueza a tirar forças. Quando ele não tinha mais os olhos para ver, ele ainda tinha os ouvidos para ouvir e se posicionar diante daquela situação. E a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 11, verso 33 e 34, fala de Sansão, que ele venceu o exército inimigo, e no 34 fala assim que os heróis da fé, e Sansão é citado no verso 33, diz que da fraqueza eles tiraram forças. E nesses dias eu e você, nós, o povo de Deus, da fraqueza nós vamos tirar forças. Se nós perdemos os nossos olhos, vamos usar os nossos ouvidos. Se perdemos os ouvidos, vamos usar as nossas mãos. Se nos levaram alguma coisa, se perdemos alguma coisa, nós vamos encontrar e despertar a outra coisa. Nós vamos da fraqueza tirar forças por meio da fé em nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, aquele que é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Em nome de Jesus. Nesses dias Deus vai te dar força, vai te dar direção mesmo diante das dificuldades. O Senhor tem algo sobrenatural para levar você a experimentar e a viver. O melhor de Deus ainda vai acontecer. As lutas vão aumentar, sim, mas Deus vai derramar graça, poder e unção como nós nunca experimentamos. Aleluia, em nome de Jesus. O Sansão fez uma leitura da situação, mesmo sem ter olhos. Existem algumas coisas que podem ser despertadas na sua vida que talvez você ainda não percebeu que as tem e as possui. Nesta época de perdas, de fraquezas, que talvez você esteja enfrentando e vivendo, Deus vai te levantar outra vez em nome de Jesus. Outra coisa aqui, a Bíblia diz que Sansão foi ousado. Ele aprimorou os sentidos. Ele aprimorou os sentidos que perdeu. Ele não ficou ali como um coitado. Ele falou assim: me ponha perto dessas colunas, me leve ali, me coloca ali. Isto foi ousadia, porque ele acreditava, diz no verso 27, ora estava a casa cheia de homens e mulheres, também estavam ali todos os príncipes dos filisteus. E sobre o telhado havia uns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo Sansão brincar. Então ali o Sansão foi ousado. Ele percebeu que aquele templo de Dagon, daquele Deus com letra minúscula na Bíblia, é sempre um Deus falso, ok? Que aquele templo poderia ser derrubado, que aquele templo teria um ponto, uma coluna, um ponto forte que precisava ser quebrado. E ele pede exatamente para ficar naquele lugar, porque ele começou a acreditar que Deus poderia fazer e restituir as forças da vida dele, fisicamente falando. Você acredita que Deus pode restituir as tuas forças? Que Deus pode trazer de volta tudo aquilo que você perdeu? Você acredita? A Bíblia diz que quando o templo de Salomão foi construído, ele foi cercado de glória. Quando os sacerdotes foram consagrar aquele templo que era com ouro, com a madeira de acácia, com madeiras preciosas, aquele templo suntuoso, aquele templo cheio de poder materialmente falando. A Bíblia diz que os sacerdotes foram consagrar, eles começaram a cair no chão de tanto poder e unção que foi derramada. Mas a Bíblia diz que o templo depois foi destruído. Mas no profeta Ageu, Deus fala assim que a glória do segundo templo, que embora seria mais simples materialmente falando, a glória do segundo templo seria maior do que a glória do primeiro templo. Porque quando Deus abre os céus, Ele derrama mais poder e mais unção sobre as nossas vidas. Talvez o teu exterior não seja tão qual era antigamente, embora Deus também possa fazer, mas do teu interior fluirão rios de água viva. Deus pode te levantar e usar você o dobro daquilo que você já foi usado pelo poder do Espírito de Deus hoje na sua vida, aleluia. A Bíblia fala também que Sansão, ele clamou ao Senhor no versículo 28,
E disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me agora só esta vez, para que me vingue dos filisteus pelos meus olhos. O Sansão, ele sobressaiu, da fraqueza ele tirou forças, porque ele invocou o Deus vivo. O Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro presente na angústia. Invoquei ao Senhor, grande Deus, Rei dos Reis, e a terra se abalou. Ele me deu a vitória sobre os meus inimigos. Leia Salmos, invoque ao Senhor, busque a Deus, ore ao Senhor. Quando a gente tira, quando que a força da fé se manifesta? Quando da fraqueza nós tiramos forças. Quando nós invocamos a Deus, Deus nos faz sobressair, Deus nos tira daquilo que é comum e nos coloca numa posição incomum, sobrenatural. Ele ora a Deus dizendo: esforça-me ou fortalece-me só mais esta vez, só esta vez. Sempre que um homem clama, Deus atende. Este homem clama e Deus pode livrar outros da perdição numa cidade, como Abraão clamou para que os seus parentes saíssem de lá, e Ló saiu de lá com a sua família, de Sodoma e Gomorra. Quando o homem clama, Deus ouve. Quando Jonas, o profeta, mesmo desobedecendo, afundando, sofrendo lá dentro do grande peixe, ele invocou, ele clamou a Deus. A Bíblia diz que Deus deu ordem, ao peixe, grande peixe, que jogou ele para fora nas águas. Deus é poderoso para fazer algo grande quando nós clamamos, quando nós oramos e pedimos. Certa vez alguém perguntou assim para um aluno: eu não acredito, imagine que um peixe vai engolir um homem, esse negócio não existe. O outro falou assim: eu creio, acredito naquilo que está na palavra de Deus. Se a Bíblia dissesse que um homem engoliu um grande peixe, eu ia acreditar do mesmo jeito, porque o que está escrito na palavra é a verdade. E eu quero dizer para você que Deus é verdadeiro, que Deus é poderoso para te erguer, para te tirar desse buraco, desse desespero, dessa depressão. E isso é possível por meio da fé. Que a tua fé seja fortalecida hoje no nosso Deus, nas suas promessas e na sua palavra. Quando o homem clama, está afundando porque está andando por sobre as águas, mas sente a força do vento e clama ao Senhor Jesus. Jesus estende as mãos e coloca o homem dentro do barco outra vez. Quando o homem falha, o homem cai, o homem peca e clama ao Senhor e a sua misericórdia. Quando um povo se prostra diante do Senhor em jejum, em consagração e volta a buscar a Deus, Deus reforça a força do povo de novo, Deus fortalece e passa a dar a vitória outra vez para o seu povo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Os heróis da fé não estão apenas em Hebreus 11, os heróis da fé estão em 2020, fazendo a obra do Senhor, indo adiante, acreditando que o nosso Deus continua forte e poderoso, e Ele conhece os que são seus, e levanta o abatido, tira o pobre do pó e coloca entre os reis e príncipes o seu povo. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, e isto é maravilhoso aos nossos olhos. Deus faz, Deus fez e Deus fará. É o mesmo ontem, hoje e eternamente. Clame ao Senhor, busque ao Senhor de novo. Se você puder dançar na presença de Deus e cantar e buscar assim, faça assim. Se você não pode cantar, pular, ore de pé. Se você não pode ficar de pé, ajoelhe-se. Se você não consegue ficar de jeito, está deitado, clame. Se você não consegue falar, chore. Busque ao Senhor, fala: Deus, fortalece-me mais esta vez, eu preciso vencer esta batalha. E Deus vai restituir a tua força física, emocional, espiritual, moral. Nosso Deus tem poder para fazer isso, aleluia. Por último, do estado que Sansão estava, ele alcançou o que nunca teve antes. A Bíblia diz que Deus restituiu a força de Sansão de tal maneira que quando ele removeu aquelas pilastras, aqueles pilares do templo de Dagom, o deus lá dos filisteus, a Bíblia diz que aquele templo caiu e morreram todas aquelas pessoas que estavam zombando de Deus, do povo de Deus, do servo de Deus. A palavra de Deus fala aqui no versículo de número 30,
Sansão falou assim: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que estava nela. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara em sua vida. Sansão, ele viveu uma experiência que ele nunca tinha vivido antes, durante a sua existência na terra. Nestes dias eu tenho clamado a Deus, para que Deus aumente a minha fé e a sua fé. Desde domingo, de manhã, de tarde, o Obreiro Cristiano também pregou, Moisés pregou de manhã, e à noite nós falamos, Hebreus 11, para Deus fortalecer a sua fé. Quando a gente tem fé, nós falamos, que sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Quando nós temos fé, nós falamos assim: eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Não é? Quando nós temos fé, falamos como Jó: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim Ele se levantará, e os meus olhos verão o Senhor. Aleluia! Quando nós temos fé, nós declaramos: eu tudo posso em Deus que me fortalece. Quando nós temos fé, nós declaramos: se Deus está comigo, quem será contra mim ou quem será contra nós? Quando nós temos fé, nós declaramos: em todas estas coisas somos muito mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Deus é poderoso para fazer mais do que nós pedimos ou pensamos. Pela fé, Deus tirou ali o Sansão daquelas misérias, daquela humilhação, daquela vergonha. Foi escrito neste livro aqui, você pode dizer: mas ele morreu. Mas ele venceu, porque ele restaurou a sua vida, o seu altar com Deus, a sua comunhão com Deus, a sua fidelidade a Deus. Ele entregou a sua vida para honrar o nome do Senhor nessa situação aqui. Deus ouviu a sua oração. Observe, meu querido, que pela fé, a fé é um dom de Deus, a fé também é um fruto do Espírito, a fé é um poder sobrenatural que transforma o mal em bem. Nós estamos sofrendo nesta pandemia como igreja, nós perdemos a oportunidade de nos reunirmos aqui juntos, mas pela fé eu sei que Deus estará trabalhando e continuará trabalhando em mim. Esta situação está me aperfeiçoando e eu vou viver as experiências que eu nunca vivi antes na minha vida, e você também vai viver. Eu tenho orado nesses dias por mim e por você, porque eu quero viver não aquilo que eu já experimentei, eu quero viver aquilo que ainda não conheço. Eu quero que Deus me revele o oculto e o escondido. Eu quero com a palavra apenas ver os milagres acontecendo. Eu quero, em nome do Senhor Jesus, honrar o meu Senhor, adorar o meu Deus que me amou e morreu por mim, mas ressuscitou ao terceiro dia. Eu quero e profetizo sobre a sua vida que você vai viver um tempo de glória, que você vai experimentar e vai do estado que você está, da situação que você se encontra, você vai viver e alcançar o que você ainda nunca viveu na sua vida. Deus fará coisas poderosas, porque o céu não está em crise, porque Deus está no controle e porque nós cremos no milagre da fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.